Olá, meu nome é Breno e esse vídeo nós vamos falar sobre uma arquitetura profissional de um agente REG. É o quinto vídeo dessa série, os outros vídeos vão estar aparecendo em algum lugar aqui. Nós estamos desenvolvendo o Agent Smith, que é um agente de IA REG que vai ter uma extensa base de conhecimento e vai ajudar empresas ali a fazer o onboarding dos seus colaboradores, tendo os conhecimentos ali de produto, de sistema, como se fosse uma IA interna própria daquela empresa. E esse produto começou com o MVP, que nós construímos com a plataforma Bolt V2 e agora nós estamos migrando para uma arquitetura profissional. Nós estamos usando o VS Code e agora nós vamos utilizar o Anti-Gravity do Google, que é um lançamento, e a gente já vai aproveitar para poder fazer os testes nele. Quem acompanhou os outros vídeos sabe que o projeto inicial, o MVP, a gente construiu em 2 dias, foi muito rápido. O back-end era um agente nosso que a gente tinha no N8N, e agora a gente migrou completamente essa estrutura para um ambiente profissional. Então, sem mais delongas, bora para cima, que fique até o final que esse vídeo tá bem legal. Bora? Então, para quem está acompanhando essa série, já sabe disso aqui, vou só dar uma recapitulada. O que é o nosso agente aqui? É o agente suporte ao colaborador interno que sabe todos os processos da empresa, todas as regras de produto, de software, clientes, financeiro, estratégico, operacional. E aqui a infra que a gente fez no MVP era isso aqui, o front-end era Next.js, o back-end aqui, o banco Supabase aqui com o Postgre, e o infra do cliente ali ficaria com o N8N, cara, que era o agente nosso aqui, um agente REG, que era sensacional esse template aqui. Inclusive tem um vídeo meu aqui falando só desse cara, esse template tá gratuito lá, se vocês quiserem dar uma olhada. Esse agente aqui, sensacional, ele tem um sistema de agent chunking aqui, então ele gera um chunk inteligente, cara, muito bom. A infra era essa, e aí utilizando aqui toda a estrutura do cliente. E é obviamente o MVP é algo que a gente constrói ali para testar, né? Aí a partir disso a gente criou um front, né? Em ela que é esse front aqui, que aí se logando aqui dentro é um chat que a gente vai ver logo mais. Tem um back-end ali construído, o chat ele se comunicava diretamente com o N8N. E aí agora nós migramos aqui no último vídeo, nós passamos aqui para o Visual Studio, né, utilizando aqui, colocamos o Cloud Code lá de extension. Esse vídeo é 100% feito com Vibe Coding, apesar de eu ter o know-how ali de tecnologia. A ideia aqui é eu repassar que é possível construir uma arquitetura profissional, mesmo sem ser um desenvolvedor. Claro que você conhecer ali o básico de desenvolvimento e alguns fundamentos principais ali é preciso para que você consiga escalar a sua solução. Então, no primeiro passo aqui, a gente só colocou a plataforma aqui, né? Fizemos aqui alguns passos, né? Instalamos as migrations aqui, deu tudo certo. Depois nós integramos aqui, de segundo passo, no Faster Whisper, para poder fazer o áudio ali, enfim, a gente conseguir desenrolar a conversa dentro da plataforma. E aí, na terceira aqui, a gente já colocou o Docker aqui, o WSL2, para poder funcionar aqui o Kdrant e o Minio, que é o Kdrant é o nosso Vector Database, cara, um banco sensacional, assim, ele humilha os outros bancos que a gente utiliza aí, o PG Vector, etc. E o Minio aqui para a gente poder fazer a gestão dos documentos. E a gente tinha finalizado nessa parte aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu migrei isso aqui para o LangGraph. E aí, para quem não sabe aí a diferença do LangChain e o LangGraph, para começar, o LangChain, ele é um framework que ele permite ali você ter agentes que têm estado de memórias e ciclos ali. Ele, cara, é um framework muito fácil de utilizar, que você integra ali com a Fast API e começa a utilizar. O LangChain, ele tem aqui o fluxo A, o fluxo B e o fluxo C, é uma corrente. Então ele segue esse caminho aqui perfeitamente. O LangGraph, que no meio da solução eu tive que mudar para o LangGraph, na verdade eu fiz uma merda aqui, eu já deveria ter implementado ele aqui, mas eu não tinha ideia de que o agente ia acessar múltiplas tools ainda, e aí, obviamente, tomar as decisões, nós vamos explicar por que disso aqui, mas o LangChain, ele funciona dessa forma, o LangGraph não. O LangGraph, o cara pode vir aqui para o C, vamos imaginar que tem mais um D aqui, ó. Vem para o C, depois do C para o D, depois do D ele pode querer ir para o B, depois do B ele vem para o A de novo, e aí ele volta aqui para o C, depois ele vai para o B, enfim. O LangGraph aqui, eu acho que o desenho dele já fala muito do que ele pode fazer aqui. E é, obviamente, é um framework, é tudo da mesma empresa e tal, então assim, tive que só fazer uma pequena migração ali para isso funcionar. E aí o que a gente entregou aqui nessa etapa 4 foi, eu implementei as tools aqui do agente de forma genérica, porque eu ainda não sei quais todas as tools que ele vai usar, vai ser o Web Search, mas e depois? Ele vai utilizar alguma tool ali de SQL?
para poder fazer um SQL, uma query ali no banco, se tiver alguma tabela, algum números, etc. Ele vai ter que se decidir. Então, eu implementei ali, eu iniciei a implementação desses tools de forma genérica, porque depois qualquer tool que eu quiser implementar nele, vai ser muito fácil da gente conseguir fazer isso. E aí implementei os System Prompts, que são os prompts do agente, aqui dentro do cadastro das empresas. Antes estava um prompt geral ali, enfim, agora hoje a gente implementou aqui os modelos, né, OpenAI, tudo obviamente linkado com o LangGraph, e aí aqui as chaves de API, temperatura, eu consigo programar qualquer coisa que eu queira do agente, e aqui você consegue colocar o System Prompt aqui do agente, que é como ele vai se comportar. Isso numa arquitetura multi-tenant, né, ou seja, cada empresa dessa aqui pode ter aqui o seu próprio agente com a sua própria configuração e sua própria base de conhecimento. Então, a gente implementou esse System Prompts. A arquitetura de orquestração de decisão também está implementada, só a infra disso, né? Hoje ele ainda não está decidindo de fato. E aí eu vim para migração total com o LangGraph, ou seja, eu usava um framework e aí eu tive que usar agora uma outra biblioteca. Então, a gente teve que dar uma refatorada ali no sistema, cara. Tive que conversar bastante ali com o Cloud, e aí até utilizando ali agora o Gemini 3, a gente conseguiu implementar o LangGraph sem maiores problemas. O front-end e back-end da configuração do agente, que é o que eu acabei de mostrar para vocês, implementei as APIs aqui de todos esses caras. E aí tive que implementar também o Graph Cache memória multi-tenant por company e por user, ou seja, aqui dentro eu consigo me logar por usuário. Então eu tô com esse usuário tá logado aqui, ele vai conversar com a gente, ele vai ter uma memória própria dele por empresa. E aí também a biblioteca do LangGraph ajuda com isso, então a gente consegue colocar um cache de memória para isso e a gente também consegue salvar essas conversas ali nos logs e no banco, principalmente para poder ter certeza do que eu estou construindo, se realmente isso está funcionando. E aí também tivemos que migrar aqui para o Psycog 3, para quem não sabe, o Psycog é esse cara aqui, ó, com a biblioteca moderna do Python ali, que agora, cara, nessa versão aqui V3, ele suporta conexões assíncronas e ele faz pools de conexões. Isso aqui é vital para a memória do agente, para poder ter várias memórias ao mesmo tempo, enquanto imagina que tem uma empresa lá que tem 100 colaboradores, 100 pessoas estão conversando com a gente, todo mundo tem que ter uma memória. Então, esse cara aqui é uma bala para poder fazer isso aqui acontecer, essa orquestração aqui de memória, beleza? Não é só para isso, obviamente, que ele serve, mas principalmente por isso que a gente teve que migrar para esse Psycog 3. E aí criamos aqui o Conversation Logs aqui para poder analisar os chunks, o contexto, o score de cada chunk, modelo, isso aqui tudo para a gente poder testar no agente, né? Cada resposta que ele dava, eu precisava ir lá olhar num log, que tem um menu aqui de log de conversação, que eu olhava esses logs aqui para poder entender quais chunks foram utilizados, como que funcionou a resposta dele, até para eu poder entender como que essa resposta veio, né? Então, enfim, os detalhes aqui, a gente mostra tudo, quantos tokens foram utilizados, isso aqui a gente vai mostrar ali nos testes um pouco mais para frente para vocês. Beleza? Então, nessa parte 4 aqui, o que eu entreguei foi isso. É a orquestração aqui do LangGraph conectado aqui com as LLMs aqui e a gente colocou a memória e instalou isso aqui. Eu tive que fazer essa migração. Esse passo aqui, muito provavelmente, eu nem teria feito ele se eu já tivesse implementado ele aqui direto. Como eu estava trabalhando só com LangChain, eu precisei fazer esse refactory aqui antes para o nosso agente Smith ficar funcionando legal. Beleza? Vamos passar aqui agora para a parte que interessa, que essa aqui realmente foi algo muito interessante. O que que a gente criou aqui? O Minion é o cara que vai receber o documento. Então, quando a gente coloca esse documento para fazer o upload, a gente está acionando o Document Service, que é um serviço que a gente criou. Aí aqui já mostrando para vocês o Anti-Gravity, é muito parecido com o VS Code, enfim. O Document Service aqui, que é esse cara aqui que a gente criou, ele vai extrair o documento e ele vai gerar um JSON desse documento. Independente do tipo de documento que vier, nós vamos transformar isso aqui em JSON para a gente poder testar e gerar vários tipos de chunks para poder entender qual é a melhor estratégia REG para aquele cliente. Então, assim, a estratégia em si, ela gira em torno disso. Eu preciso transformar esse cara aqui em JSON, documento aqui PDF, Word, enfim, Doc, o documento que vier, MD, TXT, eu tenho que transformar esse cara aqui em JSON, usando esse Document Service. Então tem um sistema de processamento ali que vai processar todos esses documentos. Eu vou gerar esse JSON e eu vou guardar esse cara lá dentro do Minion. Por quê? Porque a gente vai vir aqui utilizando
o serviço do Python aqui e vamos colocar aqui 4 tipos de chunks que podem ser gerados. Então tem o semantic chunk, o page chunk, o agent chunk e o recursive chunk. Vou explicar cada um já já. Então esse serviço foi um dos principais que a gente criou, porque primeiro eu precisava transformar todos esses arquivos em JSON puro para a gente poder trabalhar ele várias vezes. Uma vez que eu processo o documento, eu já teria que ficar deletando ali e reprocessando de novo. Então a primeira coisa que eu faço é gero o JSON do documento, eu guardo ele bonitinho lá dentro do Minion. Depois disso, aí sim a gente vai começar a fazer os processamentos de chunks de acordo com a estratégia escolhida. Então aqui a gente criou 4 tipos de estratégia de chunking. Eu ainda não implementei uma delas, que é até a principal que eu vou usar, porque realmente essa eu vou precisar pensar um pouco mais para poder implementar, que é esse agent chunking aqui. Ou se você entende o que que é esse agent chunk, esse cara aqui, ele é um cara que ele pega toda a documentação que vem aqui e ele, por contexto, ele entende o contexto do documento e ele vai lá e divide o documento, cara, só em documentos que tem a ver, obviamente respeitando ali um limite de tokens que eu der para ele. Então esse cara aqui, ele é quase imbatível, ele é a Ferrari dos sistemas de chunking aqui, é um dos que a gente vai implementar ainda, vai ser para o próximo vídeo, ainda não implementei ele. O que que eu implementei aqui? O Semantic Chunking, que ele é da biblioteca do LangChain, tá experimental isso aqui ainda, que é muito parecido com o Agent Chunking, então ele entende mais ou menos o contexto ali, e ele consegue gerar o vector baseado ali, calculando um significado. O page chunking, que é, cara, cada página do documento é um chunk. E aí isso aqui, cara, depende muito da estratégia do seu cliente, cara. Às vezes, pô, você tá, eu até coloquei um exemplo ali como se fosse um jurídico, né, um contrato jurídico. Você não pode quebrar ele ali, às vezes você precisa de cada página do contrato ali seja um chunk diferente para poder fazer a consulta. O agent chunking aqui, cara, que é o melhor, o Ferrari de todos esses caras aqui, vai ser muito legal quando a gente implementar. E o recursive chunking, ele vai lá e corta o texto lá em 1000 caracteres. 1000 chars aqui. Só que ele, obviamente, ele dá uma olhada no parágrafo ali, para não cortar a palavra, para não ser um negócio completamente idiota. Então, todos esses caras aqui, eles têm uma estratégia diferente. Um vai funcionar para um, outro vai funcionar para outro. Obviamente que tem os melhores, tem os piores, mas, cara, são várias estratégias. Então, não adianta você implementar uma que vai funcionar para todo mundo, porque muito provavelmente não vai funcionar. Então é importante quando você está mexendo com regra, é você ter a certeza de que você não vai conseguir criar uma estratégia profissional perfeita para todos os clientes. Você vai ter que, cara, trabalhar cada uma delas. E aí, para poder criar todos esses tipos de chunks aqui, nós criamos um serviço aqui que é o Ingestion Service, que é esse cara aqui, ó. Então, cara, primeiro eu puxo ali tudo ali da biblioteca do LangChain, o que eu preciso de lá, e aí ali eu criei vários tipos de injections aqui que você vai, ó, Dev Chunk Recursive, isso aqui é um serviço de chunk. Aqui o Chunk Semantic é outro serviço. O Chunk by Page, que aí é a validação de PDF, porque o Chunk by Page ele não vai funcionar no Doc Word porque ele vem um HTML limpo, então é mais difícil você gerar número de páginas ali antes de gerar aquele JSON, fica até complicado. Então o Chunk by Page aqui eu defini que só arquivo PDF que vai poder entrar, porque senão deu um pouco de trabalho para poder implementar isso aqui, parece ser mais difícil do que parece. E aí aqui embaixo aqui o Agentic Chunk, que esse cara aqui eu ainda não implementei ele no front ali, eu tenho que trabalhar ele, tem que trabalhar o prompt dele, como que ele vai fazer. E aí eu tô pensando em fazer ele algo dinâmico também, para eu poder mexer até no prompt desse agente, não ser para ser algo que eu tenha liberdade de mexer com ele mesmo depois de implementado, né, e não ser uma configuração universal. Então, por isso que eu até nem implementei ele, muito provavelmente eu vou fazer algo mais dinâmico com esse cara aqui. Eu vou trabalhar o prompt dele de acordo com cada cliente, talvez, ainda não sei. Então, esse aqui é o serviço do Ingestion Service, que ele entra bem nesse cara aqui, que ele é o que pega o JSON e pega uma dessas estratégias e insere lá dentro do KDrunt. E aí, esse serviço aqui, só de eu ter implementado ele aqui, ele já e rodado um evaluation, eu já subi a nota de 2/10 para 9/10 de evaluation dos meus chunks. Então, obviamente, dependendo da estratégia, porque antes, quando eu implementei aqui atrás, isso aqui estava assim, isso aqui estava totalmente cru aqui. Eu implementei o chunk quebrado, cortava até palavra e letra no meio ali, tava cortando. Mas obviamente, cara, você coloca aqui, você faz o mais simples aqui primeiro, depois você evolui aqui para um negócio um pouco mais profissional.
E aí depois disso tudo aqui, nós utilizamos o Pandas aqui, eu coloquei até esse desenho aqui misturado com Python aqui, isso aqui não é o ícone deles, tá, é tipo um gráfico assim, depois vocês veem aí o Pandas, quem sabe de Python aqui conhece o Pandas. Cara, e a definição dele pra mim, ele é um Excel com esteroides, é um Excel bombado. Esteroides. Esse cara, ele é foda para poder processar uma grande quantidade de arquivos, se ele precisa, né, ainda mais porque eu vou utilizar ele para um outro serviço, que é o serviço de Evaluation Service. Ou seja, depois que eu gerei cada um desses chunks aqui, eu preciso testar esses caras aqui para poder ver qual que é o melhor, qual que é a melhor arquitetura para o cliente, que eu vou utilizar e obviamente depois eu vou utilizar apenas uma delas. Você não usa todas as 4 juntas de uma vez. Você sobe o documento nesse cara aqui, você testa, joga, roda o evaluation nele. Você roda aqui um page aqui, você roda o evaluation nele. Você roda o agent, você roda o evaluation. Depois o recurso, da mesma coisa. A que for melhor é a que a gente vai implantar no cliente. Isso aqui, cara, não é algo que eu inventei a roda aqui, tá? Isso aqui é só o que as grandes empresas hoje fazem, são estruturas profissionais dessa forma. Você gera o chunk ali, você tem que testar para ver o que que é melhor para cada empresa, ou para cada lugar, ou para cada tipo de sistema, qual que é o melhor que você vai usar tipos de chunks, e com certeza vai ter mais algumas estratégias aqui que eu não pensei até esse momento, mas com certeza vai ter mais algumas. E aí, utilizando Pandas, a gente criou o Evaluation Service aqui que coloca a LLM as Judge. Ou seja, o que que é isso aqui tudo? Ele cria uma série de perguntas aqui, 30 perguntas, geradas pelo agente ali, acho que a gente está usando o GPT ou Mini, enfim. A partir dessas 30 perguntas, ele busca aqui na base do Quadrant para e obtém ali os chunks. E ele vê quais das respostas dariam certo e quais não dariam. E aí ele faz um evaluation de cada de cada tipo de chunk para poder ver qual estratégia é a melhor de acordo com aquela documentação que foi subida. E aqui foi aqui que gerou, ó, tava 2/10 e do nada veio aqui para 9/10 os acertos ali, e eu consegui muitos 10/10 ali, muito provavelmente a gente vai conseguir muito 10/10 ali com a documentação um pouco mais simples, utilizando essa LLM as a Judge. E aqui, aí a gente vê aqui, implementou esse cara aqui, ó, Valuation Service, que a gente utilizou dessa forma, o LLM as a Judge, ó, serviço de avaliação de qualidade usando o LLM as a Judge, gera perguntas de teste e calcula o hit rate no Quadrant. Cara, é isso que isso aqui faz. Depois eu vou liberar esse framework aqui lá na comunidade, se vocês quiserem dar uma olhada aqui, pegar isso aqui lá do Git, vocês vão conseguir. Então aqui tem um prompt do agente, é um prompt bem de boa, você é um especialista em criar perguntas para teste e avaliações de reg, aí gere perguntas específicas baseadas no conteúdo do documento. Foco deste lote, enfatize perguntas sobre o focus, que aí vai ser o documento. E aí número de perguntas desse lote, aí ele vai soltar as perguntas lá, vai rolar as respostas. Obviamente você faz isso aqui quando você sobe a documentação e pede uma avaliação. Eu construí um front para isso, vou mostrar para vocês. E é isso aqui que ele vai fazer, cara. Basicamente esse serviço é o que ele vai fazer. Então isso foi implementado já. Então a gente colocou aqui, ó, o Chunking System, a Semantic, o Page, o Recursive, a biblioteca do Pandas aqui, implementando o Document, o Ingestion e o Evaluation Service junto com o Agent as a Judge. Esse cara aqui, ó, o Evaluation Enterprise, que é, hoje eu estou avaliando os documentos um por um. Só que, obviamente, quando você vai colocar o sistema reg ali, vai subir várias documentações ali dentro. E talvez a documentação, ela sozinha, ela vai gerar uma nota muito alta, como eu vou mostrar para vocês. Mas quando você coloca múltiplos documentos e faz o agente fazer 30 perguntas ali para poder conseguir validar todas as documentações, o que que vai ser retornado para o agente ali, essa nota começa a cair consideravelmente. E aí é ali que a gente tem que apertar os parafusos ali e entender qual estratégia realmente que a gente vai utilizar de chunks. Isso aqui vai ser o próximo passo, eu implementar o Agent Chunk, e depois eu vou adicionar ali no serviço do Evaluation o Enterprise, né, que é para validar todos os documentos de uma vez só, baseado na conversa do agente. Então, vou mostrar para vocês o fluxo disso aqui tudo funcionando, que é eu entrar aqui no painel do administrador, e aqui criei uma empresa nova, aqui o YouTube Enterprise, configurei o agente, e aqui na base de conhecimento, aqui eu consigo colocar, ó, vou subir um documento aqui que tem 65 páginas falando sobre o make.com, e aqui eu coloco, ó, semântica, página a página, que é aquele por pages, né, que aí eu até coloquei o exemplo jurídico aqui, que, cara, isso aqui para contrato realmente ele é muito relevante. E aqui temos o rápido padrão, que é o recursive, né, vai colocar ali de 1000 em 1000 ali, obviamente ele vai trabalhar ali os espaços ali para não cortar nenhuma palavra, mas mesmo assim é um pouco pior, vamos dizer assim, mas não deixa de ser uma boa estratégia.
Vamos começar pela semântica aqui, ó, vou fazer o upload, e aqui ele já vai chamar o meu serviço do back-end para poder fazer esse upload aqui, ó. Deixa eu tentar levantar isso aqui um pouco mais. Aqui ele já vai gerar o JSON automaticamente e vai subir o arquivo. Então tá processando ali no meu front, fica aqui como processando, e aí depois a gente tem que vir aqui e auditar. Colocamos aqui um doc, aí vamos dar uma olhada aqui, ver se já processou. Ó, já processou, ó, completo, e a semântica gerou 46 chunks, e aí ele não está auditado ainda. Então, deixa eu dar uma olhada aqui no Minion, como que gerou isso aqui. Deixa eu ver se eu atualizo aqui, refresh, ó, gerou aqui dentro do Minion, o documento está aqui, eu salvo esse documento aqui, né, porque eu preciso ter esse cara aqui. Aqui eu salvei o raw, o JSON raw, que é um JSON mesmo. Se eu fizer o download desse cara aqui, ó, ele vai. Aqui eu abri ele no Word aqui, mas ó, vocês veem que o documento aqui ele gerou um JSON aqui, ó. É porque abriu como Word aqui na minha pasta, não quis abrir em cima do Visual Code. Mas enfim, ele é o documento JSON que foi gerado, com todas as páginas aqui, tudo bonitinho, tudo que eu precisava, ele gera um JSON raw ali. Então, ou seja, foi gerado aqui pelo meu back-end. E aqui dentro do Kedrunt também, ó, nós salvamos aqui esse cara, ó, tá aqui, 46, tá salvo aqui, você consegue ver o gráfico dele, se quiser, consegue dar um run aqui, ó, ver o gráfico dele. Então, os caras, você consegue ver o gráfico aqui, como funciona, o que foi separado, os 46, Semantic, cara, Kedrunt é sensacional mesmo. Então, todos esses caras estão aqui, foram gerados, beleza. Então, o que que é o próximo passo? É a gente poder fazer esse teste desse cara aqui. Então, eu venho aqui, ó, eu vou auditar qualidade. O auditar qualidade é basicamente isso. Eu chamo aqui o meu agente e ele vai, aqui, ó, vai gerar, ó, resposta, pergunta, resposta, pergunta. Ele vai gerar 30 dessas e ele vai tentar responder com o que o Kedrunt está devolvendo para ele. E depois ele vai devolver uma nota lá para o meu front. Como esse documento ele não é um arquivo muito grande, um arquivo muito difícil, muito provavelmente isso aqui vai dar próximo de 100 se não der 100. Ó, já tá na pergunta 11, pergunta 13, 14, então ele vai gerando ali e depois ele vai dar a resposta aqui para o front como auditado e aí ele vai dar um percentual aqui de acerto. Ó, deu 100% de acerto, ou seja, todas as 30 perguntas que o meu agente fez, ele conseguiu responder ali utilizando a busca semântica ali, né, as respostas ali que o Kedrunt deu. E aqui, cara, eu posso voltar aqui, eu posso agora colocar, alterar esse cara aqui, ó, vou trocar a inteligência e eu vou colocar esse cara aqui como página a página. Então, vou confirmar a troca e eu vou voltar aqui, já fez a troca, e aqui eu clico em auditar qualidade de novo, para a gente poder validar. E aí, novamente, ele vai gerar mais 30 perguntas e a gente vai testando. E é isso que é o serviço, entendeu? Isso que é importante que vocês entendam como funciona aqui, para vocês até implementarem onde vocês. Pode ser que vocês consigam implementar até algo mais legal que isso aqui, um pouco mais pensado, né? Então, hoje a diferença de eu estar lá dentro do N8N e eu ter um puta template muito bom, igual aquele template desse outro vídeo que eu mostrei pra vocês, cara, um agente reggae completo, aqui eu tenho liberdade para eu poder fazer esse tipo de coisa, e é muito importante que vocês façam isso. Então, deixa eu ver se ele já gerou aqui, ele gerou também, ou seja, o page a page também, com certeza é mais fácil ainda, né, quando se ele faz umas perguntas muito padrão, e aqui também temos o upload rápido, que é confirmar troca, que é o recursive ali, o mais simples de todos, né. Olha o tanto de chunks que ele já gera, 190 chunks contra 46 do outro. Vamos auditar aqui de novo ele, para ele poder trazer a resposta para a gente aqui. E aí, de novo, ele acertou todas as 30 perguntas. Então, Breno, mas porra, todas as 3 estratégias aqui deu 100%, acertou todas as perguntas. O pulo do gato não é só nesse tipo de documentação aqui, é quando você junta todas as documentações juntas. Então, teve vários documentos que eu testei aqui, cara, deu 80%, 85%, 92%. E aí esse cara aqui é o cara que eu tô testando aqui pela primeira vez. Quando o documento ele tá muito bem feito, obviamente isso aqui é um guia definitivo ali, então ele tá separado, tá bonitinho, não quer dizer que vai ser aquele documento maravilhoso que o seu cliente vai te entregar. Mas quando você começa a subir múltiplos arquivos aqui, e aí sim, quando eu colocar aqui essa inteligência, eu vou subir o nível dela, porque quando o agente vai ser perguntado, ele vai ter uma gama de documentos aqui que ele vai ter que buscar. Então, o Kedrunt vai começar a entregar vários chunks de documentos diferentes e ali começa a cair as notas.
Então, se você já não tem uma nota muito alta aqui, quando tiver múltiplos documentos aqui, você não vai conseguir entregar, seu agente vai alucinar, beleza? E aí, sobre o chat aqui, cara, só para testar aqui, olá, tudo bem? Me fale sobre os módulos do make.com. Cara, a gente testar aqui, beleza, back vai funcionar ali, vai fazer a chunkinização. E, cara, o chat aqui acho que é o mínimo que a gente vai testar. A gente vai testar mais amplamente nos próximos vídeos, mas quero mostrar pra vocês os logs ali, como funciona. Cara, beleza, ele pegou lá o arquivo gigantesco lá que eu enviei pra ele, beleza, modo JSON, modo HTTP, enfim, tem que até melhorar aqui esse front do chat aqui, porque front não é importante agora. Beleza. Se eu for olhar lá nos logs de conversação, vai estar aqui esse cara, ó. Nossa, demorou 13 segundos para poder responder também. Olha o tamanho da resposta do cara. Beleza, e aqui no final, ó, os chunks. Ó, chunks usados. Dossiê, papapá, não sei o que, ó. O score 0.63, experimentação contínua e tal, score 0.60, cada exemplo, ou seja, os 3 chunks que foram utilizados aqui eu ainda não implementei o ranker, que a gente vai ter que implementar, que vai vir no próximo aqui, mas cara, só para entender, ó, deu 4.145 tokens, essa chamada, ficou uma chamada muito gigantesca aí, cara, isso aqui também é algo que você tem que resolver no prompt do agente, né, tem um prompt padrão ali, rodando dentro do agente dessa empresa, os testes aqui não são para isso aqui. E essa arquitetura agora, o que a gente vai fazer primeiro, eu vou implementar a nível de toda a documentação, né, que é o Enterprise, e eu vou colocar um cara aqui, ó, que é um Score Evaluation por similaridade, na busca. Então vai ter ali o threshold ali 0,4, 0,5, 0,6, e aí vai ter várias perguntas que o agente também vai fazer, e isso aqui vai entrar no jogo da avaliação. E aí, baseado em toda essa avaliação, aí sim a gente fecha aqui o nosso framework de reg, colocando mais esse score evaluation aqui por similaridade. Então, ali primeiro a gente fez as perguntas, viu o que são os chunks que estão sendo retornados, e a gente já fez uma primeira avaliação de quais são os melhores chunks. Quando eu implementar aqui o Agent Chunking, que realmente uma máquina esse cara aqui, aí sim a gente vai vir aqui para cima desse Score Evaluation aqui por similaridade, que também vai dar assim, uma base muito boa para a gente ter a certeza de qual estratégia reg utilizar para cada tipo de cliente ali, para cada tipo de empresa que a gente colocar ali dentro do Agent Smith. E aí nós vamos também trabalhar com o RAID, que é um lance de embeddings hipotéticos. Eu vou explicar mais a fundo isso no próximo vídeo, quando a gente implementar de fato o RAID, mas também é algo muito legal, eu acho que é a última estratégia ali que a gente pode colocar dentro de toda essa base. Então, espero que eu tenha explicado legal. Ah, eu coloquei o Lang Smith aqui também, para vocês entenderem que, cara, esses serviços aqui, principalmente, você viu que eu coloquei em tela ali, né, as notas e tal. Cara, o Lang Smith, ele tem toda essa plataforma para poder executar a maioria dessas coisas aqui, galera. Então, assim, só que é uma plataforma paga. Então, eu quis iniciar aqui desenvolvendo o meu próprio aqui in-house, que eu tenho um pouco mais de liberdade para poder fazer o que eu quiser. Mas o Langsmith aqui é uma máquina potência, uma potência total para que a gente consiga executar esses processos aqui e ele conseguir avaliar, né? A plataforma ali, você tem um front. Depois, no próximo vídeo, também vou mostrar para vocês como funciona isso dentro do Langsmith. Primeiro, eu desenvolvi aqui da forma como eu achava que deveria ser, mas muito provavelmente, cara, em breve essa solução aqui vai lá para dentro do Langsmith, sim. Nós vamos utilizar isso. Então, cara, para o próximo vídeo aqui, nós vamos trabalhar essas 3 últimas coisas aqui, né, as 4 últimas coisas, né, o Agent Chunking, o RAID, o Evaluation aqui Enterprise, o Score Evaluation por similaridade, e aqui nós vamos começar a trabalhar as tools do agente, né, que aqui é o número 6 aqui, nós vamos começar a trabalhar o Web Search, e aí o que queries, né, quando ele precisa, coloca uma tabela dentro do banco, uma tabela de Excel, então ele vai ter que trabalhar uma query, em vez de simplesmente pegar um arquivo de texto lá do banco vetorial, nós vamos ter que trabalhar isso. Outras tools aí que a gente vai vir e eu vou montar a estrutura, mas vai ser muito legal. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês aí em relação principalmente ao link graph ali essas estratégias de chunking que você consegue implementar com esses serviços. Isso, cara, realmente uma informação de grande valia. Não fui eu que inventei isso, cara. Tem muitos artigos aí que falam exatamente como implantam isso, né? O Cursor, principalmente,
Ele que solta muitas informações de que eles usam diretamente esse tipo de rankinização aqui, vamos dizer assim, e essas estratégias aqui de LLM as a Judge, né, faz as perguntas, e agora nós vamos implementar o Score por Evaluation. Isso aqui vira uma aplicação RAG completa. E aí, cara, o seu agente, ele vai ser uma potência, né? Você já está usando o melhor framework, que é o LangGraph ali, ou o LangChain. E aí você vai colocar as tools no seu agente. E o seu agente ali, ele consegue pegar uma grande quantidade de documentos e consegue trazer respostas sem alucinar, cara, é uma máquina, né? Assim que eu finalizar todo esse sistema aqui, eu vou deixar disponível aqui na comunidade. Vocês vão poder fazer o download aqui desse framework aqui no Git. Tem que separar algumas coisas aqui para vocês poderem utilizar, mas isso aqui já é um ponto de partida aqui para você criar um produto de forma profissional. Lembrando que, cara, mesmo que eu conheça aqui de tecnologia, conheça de código, eu tô fazendo isso aqui tudo com Vibe Coding. Eu tô digitando prompts ali e eu tenho discussões ali tanto com o Cloud aqui, estou usando também o Gemini 3, que está uma máquina para poder, obviamente, me ajudar a construir as ideias aqui, para depois eu implementar isso dentro do Anti-Gravity aqui, que é o que a gente está utilizando, mas eu não estou colocando na mão nenhuma linha de código. Me irrita um pouco ali como está ficando o código do lado de cá. Depois, o dia que eu der uma limpada também, eu vou limpar junto com vocês ali, para a gente organizar também o código ficar um pouco melhor, porque realmente eles vão fazendo uma certa bagunça ali, colocando um monte de arquivo lixo ali dentro, que eu não gosto muito. Mas, cara, a ideia aqui é Vibe Code, então é isso aí. O link da comunidade vai estar aqui disponível, cara, deixa seu like no vídeo, segue aí o canal, isso aqui dá muito trabalho e eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha passado aí um pouco de conhecimento dessas plataformas e dessas estruturas para vocês, beleza? Um forte abraço a todos e até mais.